Você já ouviu falar de como o ódio pode moldar e corromper uma vida, a ponto de levar alguém a trilhar um caminho sem volta? A história que segue é um testemunho sombrio disso. Uma espiral de perda, vingança e as consequências imprevisíveis de lidar com forças além da compreensão humana. Prepare-se para entrar na mente de alguém que cruzou todos os limites em busca de justiça para uma dor insuportável. Quem nos conta esse primeiro relato é a Maria. Boa noite, Dom. Quero compartilhar meu relato porque preciso que alguém escute, que alguém entenda. Essa não é uma história para ser esquecida ou guardada em segredo. É um desabafo e talvez uma tentativa de encontrar algum alívio para o peso que carrego. Antes de iniciar, peço paciência de todos. Não tomei outra escolha senão recorrer à magia. Não foi por vaidade, por desejos egoístas ou ambição, mas porque era a única maneira de acabar com quem destruiu o que eu tinha de mais precioso. Antes de entrar em detalhes, é importante contar um pouco sobre mim. Sou de pele morena, nasci em uma família de descendência africana que se estabeleceu no México há 2 gerações. Cresci em uma comunidade simples e enfrentei preconceito racial durante toda a adolescência, mas nada disso se compara ao que aconteceu depois. Meu verdadeiro calvário começou quando conheci Roberto. Ele era branco, assim como toda a sua família. Nos encontramos na universidade. Eu estava começando o curso enquanto ele já estava no último semestre. Desde o primeiro dia, Roberto parecia a pessoa ideal, gentil, atencioso e, acima de tudo, fazia questão de me tratar como igual, ignorando a cor da minha pele, algo que eu nunca tinha experimentado antes. Esse jeito dele me fez apaixonar de forma irremediável. Mas tudo mudou no dia em que me levou para conhecer sua família. Lembro perfeitamente dessa ocasião. Seus pais, Marta e Raul, foram muito cordiais comigo, assim como Roberto sempre foi. Contudo, a postura da sua irmã gêmea, Vanessa, era completamente oposta. Desde o primeiro instante senti o desprezo dela. Seu olhar, carregado de superioridade e repulsa, me atingiu como um soco. Roberto percebeu e logo me tirou daquela situação, mas a marca daquele momento ficou em mim. A família de Roberto era da elite, dona de vários negócios na cidade do México, incluindo um restaurante bastante famoso. Já a minha família, embora não fosse pobre, vivia sem os mesmos luxos. Minha mãe, uma excelente costureira, e meu pai abriram juntos uma pequena loja no centro, onde vendiam suas criações. Apesar de vivermos bem, não éramos ricos, o que dava a Vanessa ainda mais razões para me tratar com desprezo. Não demorou muito para que Vanessa começasse a espalhar comentários maldosos sobre mim na universidade. Ela dizia que eu só estava com seu irmão por interesse financeiro e que minha vaga na universidade era resultado de uma bolsa. Apesar dessas tentativas de difamar meu nome, eu me mantinha firme. Eu sabia o meu valor e o que tinha conquistado. Tudo mudou, porém, no dia do meu noivado com Roberto. Vanessa não suportava a ideia de me ver como parte da sua família. Durante a festa, ela me seguiu até o banheiro e me enfrentou novamente, acusando-me de querer manchar a linhagem da família. Eu sempre fui alguém que evitava conflitos, mas não consegui conter as lágrimas naquele momento. Senti ódio de mim mesma por não conseguir reagir com mais controle. O que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida acabou manchado pela crueldade dela. 10 meses depois, Roberto e eu nos casamos e nos mudamos para um bairro mais próximo do trabalho dele. Tudo parecia estar entrando nos eixos. 2 anos depois, Vanessa também se casou e teve 2 filhas gêmeas. Durante esse tempo conseguimos manter certa distância, mas as coisas desmoronaram de vez quando eu engravidei. Foi o início de um novo pesadelo. Certo dia, Vanessa apareceu em nossa casa com um desprezo e frieza que jamais esquecerei. Na frente de Roberto, sugeriu que eu deveria considerar interromper a gravidez, insinuando que o bebê provavelmente nasceria com a pele escura. Fiquei sem reação. Roberto, furioso, a colocou para fora imediatamente, mas o estrago estava feito. Compreendi que Vanessa jamais me aceitaria e, pior ainda, jamais aceitaria meu filho. Meses depois, nossa pequena Pietra nasceu. Ela era linda, sua pele parecia irradiar um brilho especial sob a luz do sol. Roberto e eu decidimos não convidar Vanessa para o batizado.
o que a deixou ainda mais irada. Um dia, sem avisar, ela apareceu em nossa porta com um bolo, dizendo que queria se desculpar. Roberto, sempre bondoso, deixou que ela entrasse e conhecesse o bebê. Quando fiquei sozinha com Vanessa, ela disparou outra ofensa, comparando Pietra a um animal. Não vou dizer qual, mas vocês podem imaginar. Não consegui me conter e lhe dei um tapa que ecoou pela casa. Ela saiu sem dizer nada e eu cometi o erro de não contar a Roberto o que aconteceu. Esse silêncio acabou desencadeando uma série de eventos que arruinariam nossas vidas. O próximo grande episódio foi no Natal, na casa dos pais de Roberto. Vanessa estava lá, como esperado, e não perdeu a chance de fazer comentários venenosos. Desta vez, seus ataques foram direcionados não só a mim, mas também à minha filha. Foi insuportável ouvi-la zombar e murmurar sobre a mistura desagradável que agora fazia parte da família. Perdi a paciência e a confrontei na frente de todos, mas como sempre, ela se fez de vítima. Naquela noite decidi que não teríamos mais contato com ela. Decidi proteger Pietra e mantê-la longe do ódio da tia. Roberto concordou, pelo menos no início. Durante 3 anos conseguimos evitar Vanessa e a paz parecia finalmente ter chegado, embora um ressentimento silencioso ainda pairasse sobre nós. Tudo começou a desmoronar no aniversário de casamento dos pais de Roberto, quando organizaram uma grande festa. Eles insistiram tanto para que fôssemos que não pude recusar. Pietra tinha 4 anos na época, enquanto as gêmeas de Vanessa já tinham 8. Embora eu temesse reencontrar Vanessa, as meninas nunca demonstraram a maldade da mãe, então permiti que Pietra brincasse com elas durante a festa. Naquela noite, Pietra, com seu espírito vibrante e extrovertido, conquistou a atenção de todos. Ela adorava contar histórias e sua energia encantou os convidados. Mas era evidente que Vanessa não suportava vê-la brilhar. Cada vez que minha filha falava, Vanessa demonstrava irritação de forma evidente. Tentei ignorar, mas sabia que aquilo não acabaria bem. No final da festa, Pietra me disse que havia se divertido muito e que as gêmeas tinham sido gentis com ela. Senti um alívio, acreditando que, ao menos, as filhas de Vanessa não haviam herdado seu rancor. Porém, 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Vanessa pedindo que eu deixasse Pietra passar a noite em sua casa, pois as gêmeas queriam organizar uma festa do pijama. A simples ideia de minha filha dormindo na casa de Vanessa me causava um desconforto que parecia impossível de ignorar. Disse que não, explicando que Pietra ainda era muito pequena para passar a noite fora. Como era de se esperar, Vanessa reagiu com sua típica grosseria, desligando o telefone abruptamente. Pouco tempo depois, Roberto veio me procurar. Disse que Vanessa havia ligado, chorando, alegando que eu a tratara mal. Fiquei incrédula. Era difícil aceitar que Roberto estivesse questionando minha postura. Ele me olhou de forma estranha, com uma mistura de dúvida e desaprovação. Perguntou se eu realmente havia sido rude com a irmã dele. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Como ele podia sequer considerar essa possibilidade depois de tudo o que havíamos enfrentado juntos? Foi a primeira de muitas discussões que começaram a consumir nosso lar. A cada ligação de Vanessa, ou a cada convite que ela fazia, o ambiente entre nós se tornava mais tenso. Roberto parecia incapaz de enxergar a maldade por trás da máscara da irmã, enquanto eu simplesmente não podia suportar estar próxima a ela. A situação chegou ao limite quando Pietra começou a pedir, com sua inocência de criança, para visitar a casa da tia. Era um pedido difícil de recusar. Minha filha não tinha como compreender a verdadeira natureza de Vanessa, que escondia sua crueldade atrás de gestos que pareciam bondosos. Depois de muitas noites refletindo e de várias brigas com Roberto, cedi. Talvez estivesse sendo rígida demais. Talvez minha desconfiança fosse um exagero que estava privando Pietra de experiências felizes. Aceitei, mas impus uma única condição a Roberto. Ele deveria ficar ao lado de Pietra o tempo todo, sem deixá-la sozinha com Vanessa nem por um instante. Supliquei para que ele seguisse essa promessa. Roberto garantiu que faria isso. Mesmo assim, meu coração estava pesado quando me despedi da minha pequena. Abracei Pietra com força, sem saber que aquele seria nosso último abraço.
As palavras de Roberto naquela ligação ainda ecoam na minha mente. O desespero na voz dele ao me pedir que corresse ao hospital deixou claro que algo terrível havia acontecido. Senti meu coração parar antes mesmo de entender a dimensão da tragédia. Cheguei ao hospital e vi Vanessa fingindo um choro que parecia um insulto. Quando tentou me abraçar, a empurrei com toda a minha força, porque no fundo eu já sabia. Algo estava terrivelmente errado. Procurei Roberto desesperada e perguntei por nossa filha. Ele não conseguiu responder, apenas chorava, derrotado. Foi então que entendi a verdade. Pietra estava morta. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Caí no chão, incapaz de processar o que havia acontecido. A dor me consumia, mas o que dominava meu coração era ódio. Ódio de Roberto por não ter cumprido sua promessa e ódio de Vanessa porque, no fundo, eu sabia que ela tinha alguma culpa no que havia acontecido. Os dias seguintes foram insuportáveis. Sem conseguir dormir, eu me afogava na culpa por ter permitido que Pietra fosse para aquela casa. Minhas suspeitas sobre Vanessa apenas cresciam. Como minha filha, que não sabia nadar, poderia acabar na piscina. Era algo que Vanessa sabia perfeitamente. Eu mesma havia mencionado isso em uma conversa anterior. Ainda assim, ela não fez nada para evitar. Decidi enfrentá-la. Fui até sua casa e exigi que me mostrasse as gravações das câmeras de segurança daquele dia. Com uma arrogância insuportável, Vanessa afirmou que as câmeras não estavam funcionando. Minha desconfiança se confirmou naquele instante. Ela estava mentindo, disso eu tinha certeza. Algo terrível havia acontecido e Vanessa estava escondendo a verdade. Conversei com Roberto, mas ele se recusou a me ouvir. Afirmava que eu estava paranoica, que a morte de Pietra não passava de um acidente infeliz. Mas eu não conseguia aceitar essa versão. Contratei um advogado para investigar. Algo mais profundo estava por trás da tragédia da minha filha e eu precisava descobrir. Quando finalmente consegui acesso às gravações, o que vi confirmou os piores cenários que minha mente já havia imaginado. As imagens mostravam Roberto e Héctor, seu cunhado, sentados perto da piscina, rindo e bebendo distraidamente, enquanto Vanessa brincava no jardim com Pietra e suas filhas gêmeas. Tudo parecia normal até o momento em que Vanessa se aproximou da minha filha e cochichou algo em seu ouvido. De repente, Pietra correu em direção à piscina enquanto Vanessa caminhava para o sistema de som e aumentava o volume da música. A verdade estava ali diante de mim. Vanessa havia deliberadamente conduzido minha filha até a piscina, sabendo muito bem que ela não sabia nadar. As gravações mostravam claramente que Vanessa nunca fez nada para ajudar Pietra. Ficou no jardim, observando friamente enquanto minha filha se debatia e se afogava. Minhas mãos tremiam ao assistir. Queria gritar, mas o horror me paralisava. Héctor e Roberto continuavam rindo e conversando, completamente alheios ao que estava acontecendo. Quando finalmente notaram, já era tarde demais. Pietra estava imóvel na água. A partir daquele momento não tive mais dúvidas. Vanessa havia planejado tudo. Sua intenção era me punir da forma mais cruel possível, tirando de mim a coisa mais valiosa que eu tinha. Contudo, o advogado foi direto. As imagens não eram suficientes para provar que o que aconteceu foi assassinato. Pareciam apenas evidências de um acidente trágico. Mas eu sabia, no fundo da alma, que não era isso. Vanessa havia orquestrado aquilo meticulosamente. Sua vingança tinha sido calculada para me destruir. A dor que sentia se transformou em um ódio insuportável. Se a justiça se recusava a agir, eu mesma teria que fazê-la pagar. Semanas se passaram sem que eu conseguisse dormir. Minha relação com Roberto estava em ruínas. Ele se recusava a acreditar que sua irmã fosse capaz de tamanha maldade. Me via como uma mulher fora de si, consumida pela dor. A presença dele me revolvia. Ele havia falhado comigo, falhado com nossa filha. Ainda que não tivesse causado a morte de Pietra diretamente, sua negligência foi determinante. Já não conseguia suportar estar sob o mesmo teto que ele. A sede de vingança tomou conta de mim. Sabia que não podia agir por impulso, que Vanessa deveria pagar pelo que havia feito, mas de forma lenta, como ela merecia. Foi então que lembrei de Morgana, uma prima distante que morava em Oaxaca. Havia rumores de que ela se envolvia com magia negra.
No passado, essa ideia me causava desconforto, mas naquele momento parecia ser a única saída. Liguei para Morgana com uma desculpa cuidadosamente elaborada. Disse que precisava de ajuda para salvar meu casamento, escondendo as verdadeiras intenções para não levantar suspeitas. Não mencionei o nome de Vanessa, mas Morgana, com seu jeito sempre misterioso, me contou sobre alguém em um vilarejo próximo que poderia me ajudar. Fiquei em silêncio sobre a real motivação, temendo que ela pudesse comentar com a família. No entanto, no fundo, sabia que esse homem era a chave para resolver o que me corroía. Viajei até o vilarejo. O lugar tinha uma atmosfera densa, com ruas estreitas de paralelepípedos e um silêncio que parecia pesar no ar. A casa do bruxo estava escondida no topo de uma colina, cercada por árvores altas e sombrias. Quando bati à porta, fui recebida por um homem idoso, com olhos que pareciam ver através de mim. Sem rodeios, contei a ele toda a verdade. Falei de Vanessa, do que ela tinha feito e do ódio que carregava. Disse que queria que ela sofresse profundamente, que pagasse por cada segundo da dor que me causou. O bruxo Edgar escutou atentamente, quase como se compartilhasse do meu desejo de vingança. Ele me assegurou que Vanessa seria punida, mas alertou que o castigo seria lento, que ela se desfaria aos poucos. Era exatamente isso que eu queria. Não precisava de algo imediato. Queria que ela sentisse cada gota do sofrimento que eu sentia desde a morte de Pietra. Edgar explicou que precisava de algo pessoal de Vanessa, algo que estivesse impregnado com sua energia. Ele também me advertiu. Uma vez que o ritual começasse, não haveria como voltar atrás. Concordei sem hesitar. De volta à cidade do México, comecei a traçar um plano para conseguir o que o bruxo havia pedido. Era complicado me aproximar de Vanessa sem levantar suspeitas, mas decidi fingir que havia perdoado suas atrocidades. Apenas a ideia de ficar cara a cara com ela me enojava, mas sabia que era necessário para o que vinha a seguir. Depois de muito ensaiar, liguei para ela e propus uma conversa. Adotei um tom conciliador, afirmando que queria deixar o passado para trás pelo bem da família. Vanessa, surpresa com minha atitude, aceitou. Fui até sua casa e atuei como se estivesse arrependida, com lágrimas falsas e palavras de reconciliação. Por dentro, cada segundo que passava ali alimentava ainda mais o ódio que sentia. A oportunidade veio quando ela se retirou para ir à cozinha. Sabia que Vanessa tinha o hábito de deixar as roupas no cesto de lavanderia. Aproveitei o momento e peguei uma blusa dela, escondendo-a dentro da minha bolsa antes que ela voltasse. Meu coração disparava, mas saí dali com a peça que precisava. Assim que pude, voltei para o Oaxaca e entreguei a blusa a Edgar. Ele iniciou o ritual de imediato, prometendo que Vanessa começaria a sentir os efeitos em poucas semanas. Porém, ele garantiu que o verdadeiro tormento viria com o tempo. Insisti para que fosse algo devastador, que ela enfrentasse o mesmo inferno que eu vivia desde a morte de minha filha. As primeiras semanas passaram sem grandes acontecimentos. Então, a primeira notícia chegou. Vanessa havia caído das escadas de sua casa, fraturando o quadril. Embora o acidente não fosse tão grave quanto eu imaginava, senti uma onda de satisfação. Era apenas o início. O bruxo me ligou dizendo que precisávamos avançar para uma etapa mais intensa do processo. Ele me entregou um pequeno frasco com um pó escuro, explicando que eu deveria misturá-lo na comida de Vanessa durante 3 sábados consecutivos. Essa seria a dose necessária para enfraquecê-la ainda mais. A tarefa foi quase insuportável. Cada encontro com Vanessa era um teste para meu autocontrole, mas permaneci firme. Mantive uma fachada de gentileza, levando-lhe sopas e sucos. Roberto, sem saber de nada, via minha atitude como um sinal de reconciliação, acreditando que eu finalmente tinha perdoado sua irmã. Mal sabia ele que a cada garfada, Vanessa se aproximava mais do seu destino. Com o passar das semanas, os efeitos começaram a surgir. Vanessa, que já não estava bem desde sua queda, passou a piorar. A tosse que tinha adquirido se tornou cada vez mais intensa, tornando quase impossível para ela falar sem engasgar. Um dia confidenciou-me que os médicos suspeitavam de uma pneumonia simples, mas a doença progredia rápido. Logo foi hospitalizada.
Por mais que o ódio ainda queimasse dentro de mim, foi estranho vê-la naquele estado. Estava irreconhecível, pálida, frágil e com os olhos que antes irradiavam desprezo agora apagados, como se a vida escapasse de cada respiração. Apesar disso, não senti culpa. Para mim, aquilo era apenas o começo da justiça que tanto desejei. Enquanto Vanessa estava no hospital, sua condição piorou rapidamente. Foi diagnosticada com uma grave infecção pulmonar, que mais tarde descobriram ser causada por uma bactéria resistente a medicamentos. Essa infecção começou a destruí-la de dentro para fora. Os médicos tentaram de tudo, mas nada parecia surtir efeito. Recordo-me claramente de uma noite em que Roberto e eu estávamos em casa e o hospital nos ligou. Vanessa havia sido entubada e colocada em isolamento. Apenas visitas extremamente restritas eram permitidas. A notícia abalou toda a família, especialmente as gêmeas, que choravam inconsoláveis, implorando para que algo fosse feito. Ver as meninas naquele estado quase me fez vacilar. Havia uma mistura desconcertante de satisfação e vazio dentro de mim. Por um lado, sabia que minha vingança estava funcionando. Por outro, nada preenchia o abismo deixado pela morte de Pietra. Depois de semanas no hospital, Vanessa foi finalmente liberada para voltar para casa. No entanto, não era mais a mesma pessoa. Estava magérrima, com a pele acinzentada e ressecada, os movimentos lentos e um olhar perdido. Dependia de remédios que a deixavam constantemente sedada. Durante esse período, tentou se reaproximar de mim, vindo até minha casa algumas vezes em busca de algum tipo de perdão. Eu a recebia em silêncio, apenas devolvendo-lhe o olhar cheio de desprezo. Poucos dias depois de retornar para casa, Vanessa sofreu uma recaída ainda mais grave. A infecção se espalhou pelo corpo inteiro, deixando seu organismo completamente debilitado. Os médicos foram claros. Não havia muito mais a fazer. Sua condição piorava de forma acelerada e ela foi readmitida no hospital, agora em estado crítico. Era o fim. Lembro com clareza do dia em que a notícia da morte de Vanessa chegou. Roberto estava arrasado. Apesar de tudo, ele nunca deixou de amar sua irmã. As gêmeas choravam sem parar, enquanto os pais dele permaneciam atordoados, mergulhados em um silêncio de pura incredulidade. E eu não senti nada, nem lágrimas, nem tristeza. Apenas um vazio frio. Vanessa havia recebido o que merecia, mas isso não trouxe a paz que imaginei. Nos dias seguintes, a relação entre Roberto e eu desmoronou de vez. Não conseguia encará-lo sem reviver a lembrança do dia em que ele permitiu que Pietra ficasse sozinha com Vanessa. Nunca coloquei isso em palavras, mas no fundo culpava tanto ele quanto sua irmã. Sua ingenuidade e cegueira custaram a vida da nossa filha. A convivência se tornou insuportável. Discussões intermináveis, olhares carregados de culpa e uma dor que nunca diminuía. Aos poucos me distanciei dele até que decidi sair de casa. Não dava mais para compartilhar o mesmo espaço com alguém que representava tudo o que havia perdido. Mudei-me para outra cidade, esperando escapar do peso dos meus erros e da dor que me perseguia. Mas a distância não trouxe a tranquilidade que tanto buscava. As noites eram as mais difíceis. Às vezes, podia ouvir a risada de Pietra ecoando pelos cômodos, como se ela ainda estivesse ali, brincando. Em outras ocasiões, acordava no meio da madrugada, o corpo gelado de suor, sentindo que algo me observava escondido nas sombras. Não importava para onde eu fosse, não podia fugir do que tinha feito. Os pesadelos começaram a aparecer com frequência. Sonhava com Vanessa, sua pele pálida e olhos opacos, observando-me do canto do quarto. Às vezes, ela sussurrava o nome de Pietra. Outras vezes, permanecia em silêncio, imóvel, apenas me encarando. Embora soubesse que não era real, que tudo não passava de reflexos da minha culpa, não conseguia ignorar a sensação de que algo muito mais sombrio estava me cercando. Tentei buscar ajuda, mas cada vez que pensava em contar a verdade, algo me travava. Quem entenderia os motivos por trás do que fiz? Quem poderia aceitar a escuridão que carregava? O peso da vingança que escolhi caiu sobre mim com força total, e mesmo sem me arrepender do destino de Vanessa,
Percebia que havia cruzado um limite que jamais poderia desfazer. Minha última viagem a Oaxaca foi definitiva. Procurei Edgar novamente, o bruxo que havia me auxiliado na busca por justiça. Contei-lhe sobre os pesadelos, sobre as presenças que pareciam me rodear e sobre o vazio que se alastrava dentro de mim. Ele me escutou em silêncio, com olhos profundos, e então disse algo que gelou meu sangue. Cada alma que você condena leva um pedaço da sua. Vanessa está com você agora e estará até o fim. Aquelas palavras ecoaram em mim com uma força avassaladora. Até aquele momento, havia acreditado que minha vingança era legítima, que a morte de Vanessa seria o fim da minha dor. Mas a realidade era muito mais sombria. As consequências dos meus atos iam além do que poderia imaginar. Quando voltei para casa, me sentia esmagada por um peso que não conseguia explicar. As sombras que antes pareciam apenas escurecer os cantos agora pareciam vivas, pulsantes. O que antes eram risadas suaves de Pietra nas noites escuras haviam se transformado em murmúrios inquietantes, palavras ininteligíveis que traziam um medo profundo. Sentia que Vanessa ainda estava ali, comigo. Ela não havia terminado. Os pesadelos pioraram a ponto de se misturarem com a realidade. Não era mais apenas Vanessa que eu via em sonhos. Agora, sua presença parecia me cercar durante o dia também. Era como se ela estivesse ali, invisível, esperando o momento certo para me atormentar. Às vezes, no meio da noite, acordava com uma pressão sufocante no peito, como se alguém estivesse sentado sobre mim, tirando meu ar. Ao abrir os olhos, a cena se repetia. Vanessa estava lá, seus olhos vazios e cheios de ódio fixos em mim. Tentei me convencer de que eram apenas manifestações do meu remorso, reflexos da culpa que carregava. Mas tudo mudou em uma noite. Despertei de um pesadelo ofegante, o suor escorrendo pela minha testa. Quando virei a cabeça, vi Pietra, minha filha, parada ao pé da cama. Por um instante, meu coração se encheu de alegria. Era como se ela tivesse voltado. Mas algo estava errado. Seus olhos completamente negros e sem vida me encaravam com um vazio que me gelou até os ossos. Não era minha filha. Pulei da cama, tropeçando em móveis, tentando fugir daquele quarto sufocante. Mesmo sabendo que era minha mente me pregando peças, o medo era esmagador. Corri para o corredor, apenas para encontrar Vanessa mais uma vez. Ela estava ali, imóvel, murmurando palavras incompreensíveis, enquanto sua presença me drenava toda a coragem. Estava paralisada, impotente diante daquele terror. O tempo passou, mas minha sanidade começou a desmoronar. Não conseguia mais distinguir o real do imaginário. Cada canto da casa se tornava um lembrete da tragédia. Pietra, Vanessa, a cadeia de destruição que eu mesma havia iniciado. Era como se Vanessa estivesse cumprindo sua vingança, reduzindo-me a uma casca do que eu já fui. Ela havia conseguido o que sempre quis, me destruir por completo. Sem outra saída, voltei a Oaxaca uma última vez. Não procurava vingança nem justiça. Queria respostas e um fim para aquele tormento. Encontrei Edgar, o bruxo, com o mesmo olhar penetrante de sempre. Contei tudo. As visões de Vanessa, os encontros com a figura distorcida de Pietra, o medo constante que me perseguia. Edgar ouviu tudo em silêncio, sua expressão indecifrável. Quando terminei, ele me fitou profundamente e disse: "A alma de Vanessa permanece neste mundo porque seu ódio a mantém presa. Mas ela não está sozinha. Sua filha também está." As palavras dele me atingiram como um golpe. Pietra estava presa também? Não podia aceitar. Protestei, aleguei que tudo o que fiz foi por ela, para vingar sua morte. Minha voz tremia, mas Edgar balançou a cabeça lentamente. "Você invocou forças que não compreendia. Toda ação tem um preço. Sua vingança não condenou apenas Vanessa. Condenou também sua filha e a si mesma." Minha mente girava, lutando para processar o que ele dizia. Tudo o que eu fiz, pensando em proteger Pietra, apenas a arrastou para um pesadelo eterno. Edgar explicou que havia uma única forma de libertar sua alma: romper o vínculo que eu havia criado com Vanessa. Mas esse rompimento não seria fácil. Você terá que enfrentar sua própria dor, aceitar sua culpa e abandonar o ódio que vem consumindo você desde o dia em que Pietra se foi. As palavras dele eram claras,
mas o caminho parecia impossível. Como liberar um ódio tão enraizado? Como enfrentar a dor que me definia desde a perda de minha filha? Aceitei porque não suportava pensar que minha filha estivesse presa naquele ciclo de dor por minha culpa. Não era coragem, mas desespero. Edgar organizou um ritual, um que exigia que eu enfrentasse o espírito de Vanessa e pedisse perdão. Não importava o que isso significasse para mim, faria qualquer coisa para libertar Pietra. O ritual foi conduzido ao amanhecer, no mesmo local onde os primeiros trabalhos para condenar Vanessa haviam sido feitos. O ar parecia carregado, pesado, como se o ambiente absorvesse toda a escuridão que ali havia sido invocada. Edgar explicou que Vanessa se manifestaria e que eu teria que enfrentá-la sem ceder ao medo. Ele acendeu incensos e começou suas orações, e logo a névoa ao redor pareceu ganhar vida, movendo-se como algo consciente. Então, vi as sombras ao meu redor começarem a se agitar. De uma delas, Vanessa emergiu. Não era apenas uma visão, era a mesma figura dos meus pesadelos. Pálida, exaurida, com olhos negros que pareciam abismos sem fim. Sua presença emanava ódio, mas também algo mais, uma tristeza tão profunda que era quase palpável. Encarei-a com o coração disparado, sentindo que tudo o que eu havia feito só alimentara essa escuridão. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, me ajoelhei diante dela. A voz falhava, mas consegui falar, reunindo toda a sinceridade que meu coração podia oferecer. Sinto muito, Vanessa. Lamento tudo o que te fiz. Ela permaneceu em silêncio, mas algo nos seus olhos mudou. A escuridão que os preenchia começou a se dissipar, revelando por um breve instante a Vanessa de antes do ódio, antes da dor. E então, como um sopro, ela desapareceu. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Edgar me assegurou que o ritual havia terminado, que o espírito de Vanessa havia sido liberado. Mas eu não sentia alívio. Não havia paz. Apenas uma dor que parecia ainda mais intensa. Vanessa talvez estivesse livre, mas eu sabia que jamais me perdoaria por tudo o que havia feito. Caí de joelhos, chorando não por Vanessa, mas por Pietra. Minha filha pagou um preço que jamais deveria ter sido cobrado. Embora o ritual tivesse acabado, o vazio em mim só aumentava. A ausência de Vanessa era agora substituída pelo peso esmagador dos meus próprios atos. Uma culpa que me prendia em um abismo sem fim. Quando voltei para casa, sentia-me completamente destruída. As sombras que costumavam me perseguir haviam desaparecido, mas no lugar delas havia uma tristeza densa, sufocante. Passei dias inteiros sem sair da cama, revivendo cada detalhe, cada decisão que levou Pietra e Vanessa a esse destino. Tentei me convencer de que tudo o que fiz foi por Pietra, mas a verdade era inescapável. Fiz aquilo por mim, para saciar minha sede de vingança. Esse entendimento me consumia. Roberto, ainda devastado pela morte da irmã, não conseguia compreender o que eu estava enfrentando. Nosso relacionamento, que já estava em pedaços, desmoronou de vez. Um dia, sem aviso, ele arrumou suas coisas e foi embora. Não pude culpá-lo. Como poderia? Não havia justificativa, nem forma de reparar o estrago que eu mesma havia causado. Mudei-me para um pequeno vilarejo perto de Veracruz, na tentativa de me afastar de tudo que me ligava a Roberto, Vanessa e Pietra. Buscava recomeçar, mas as noites continuavam sendo difíceis. Embora o espírito de Vanessa não me perseguisse mais, a culpa ainda era uma presença constante. Pietra aparecia em meus sonhos, mas nunca como a menina alegre e inocente que eu lembrava. Agora, ela apenas me observava de longe, em silêncio, com olhos que refletiam uma tristeza insuportável. A dor e a culpa se tornaram minhas companheiras inseparáveis. Trabalhei em uma pequena loja de artesanato no vilarejo, tentando preencher meus dias com algo que trouxesse sentido, mas o vazio persistia. Os anos passaram, e embora as visões de Pietra se tornassem menos frequentes, elas nunca desapareceram por completo. Eu sabia que jamais encontraria paz, e aceitei isso como parte do meu castigo. Uma noite, anos após o ritual, recebi uma ligação que me paralisou. Era Roberto. Sua voz parecia distante,
mas carregava um tom que me gelou. Ele contou que as gêmeas de Vanessa, agora adultas, estavam tendo pesadelos frequentes. Nos sonhos viam a mãe, mas não como a lembravam. A Vanessa que aparecia para elas era sombria, uma versão distorcida e aterradora de quem havia sido. Roberto explicou que os pesadelos tinham se tornado tão intensos que as filhas temiam dormir sozinhas. Eu ouvi, incrédula. Mesmo após sua libertação, parecia que Vanessa ainda rondava, deixando um rastro de escuridão para suas próprias filhas. Uma mistura de horror e culpa tomou conta de mim. Será que meu ódio havia marcado Vanessa de uma forma que transcendia a morte? Perguntei a Roberto se havia procurado ajuda. Ele contou resignado que já havia levado as gêmeas a vários psicólogos e psiquiatras, mas nada parecia funcionar. Os pesadelos persistiam. Foi nesse momento que percebi o verdadeiro alcance do que havia feito. Minha vingança não apenas destruiu minha vida, mas também lançou sombras sobre aqueles ao redor de Vanessa, estendendo-se até a próxima geração. Passei noites insones, atormentada pelas imagens das gêmeas assustadas, perseguidas pelo espírito de sua mãe. A sensação de impotência era esmagadora. Eu sabia que não havia nada que pudesse fazer para ajudá-las, mas isso não diminuía minha culpa. Minha busca por vingança deixou cicatrizes profundas, não apenas em mim, mas em inocentes que não tinham culpa da nossa tragédia. Então, uma noite sonhei com Pietra novamente, mas dessa vez foi diferente. Ela não estava distante, apenas me observando. Estava perto, olhando nos meus olhos com uma expressão que misturava tristeza e ternura. Pela primeira vez ela falou. Sua voz era suave, quase como um sussurro. Mamãe já é suficiente. Acordei com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sabia que aquela era sua mensagem, um pedido para que eu deixasse tudo ir. A culpa, o ódio, a dor que carreguei por tantos anos. Pietra havia me dado uma última oportunidade de me libertar, ao menos em parte das trevas que eu mesma criei. Decidi tentar. Não era fácil, mas me dediquei a ajudar os outros, a encontrar uma forma de reparar o mal que causei. Sabia que nunca poderia apagar minhas ações, mas esperava, de alguma forma, transformar minha dor em algo que pudesse trazer luz a alguém. Pietra me libertou de parte da escuridão, e por ela, decidi buscar uma nova forma de viver, mesmo carregando as marcas do passado. Minha história de vingança não tem e nunca terá um final feliz. O que fiz não pode ser perdoado, e as consequências dos meus atos continuarão me assombrando até o último dos meus dias. No entanto, pela primeira vez em anos consigo encarar o futuro, mesmo sabendo que ele estará sempre envolto em sombras. Aprendi, de forma amarga, que o ódio não traz justiça, só deixa um rastro de destruição ainda maior. E assim encerro este relato, ciente de que, embora Vanessa tenha partido, as cicatrizes deixadas pela minha vingança permanecem, tocando vidas que não deveriam carregar esse peso. Esse será meu castigo eterno, saber que os meus atos repercutem em quem nada tinha a ver com minha dor. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Tudo começou em um daqueles aplicativos para fazer novas amizades. Quero deixar claro, não sou nenhum fracassado. Mudei-me para minha cidade atual durante a pandemia e, trabalhando remotamente, as condições não eram exatamente favoráveis para construir uma vida social. Acabei marcando algo com uma garota aleatória. Vamos chamá-la de Lara. Honestamente, não consigo lembrar se eu anotei primeiro ou se foi o contrário. Para ser sincero, estava mais atento às descrições do que às fotos, e ela parecia interessante. Espiritualidade acabou surgindo no assunto, mas não sei dizer como exatamente. Podia ter vindo de qualquer um dos dois lados. Ultimamente tenho explorado o paganismo nórdico de forma mais séria, mas isso é algo bem pessoal para mim. Não era algo que eu procurava compartilhar ou vivenciar com outras pessoas. Minhas crenças são mais simbólicas
mas não estou totalmente fechado a novas experiências. Então, quando ela mencionou fazer parte de um coven feminino pagão LGBTQ neurodivergente, pensei: uau, isso é bem específico ou talvez bem abrangente. Mas por que não? Pode ser divertido. Decidimos nos encontrar primeiro para um café antes do evento. Algo curioso surgiu em nossas mensagens. Ela mencionou que o parceiro estava em uma reabilitação estranha ligada à cientologia. No começo, presumi que fosse um lugar para quem tentava se desvincular da cientologia, mas perguntei se ele ainda era cientologista. Ela simplesmente não respondeu. Nos encontramos por 1 hora em uma cafeteria. Pensando agora, talvez tivesse percebido mais sinais de alerta se tivéssemos passado mais tempo juntos. Algumas coisas acenderam meu radar, mas eram pequenas e tinham explicações plausíveis. Talvez por isso eu tenha escolhido ignorar ou dar o benefício da dúvida. E, para minha infeliz sorte, não perguntei mais sobre a tal reabilitação. Lembro que fiquei pensando em pesquisar o que era reabilitação da cientologia, mas por algum motivo sempre esquecia de procurar. Depois disso, fiz uma busca no Google e não encontrei nada sobre reabilitações voltadas para ex-cientologistas. Queria ter feito isso antes. Outras coisas começaram a fazer sentido quando liguei os pontos em retrospecto. Isoladas, essas coisas pareciam inofensivas, mas juntas me fizeram sentir meio tolo. Ela tinha o hábito de não responder diretamente às perguntas que eu fazia sobre ela. Não era por falta de tentar da minha parte. Sou alguém que não gosta de ser o único foco da conversa, então isso me deixou desconfortável. No fim, percebi que não aprendi quase nada sobre quem ela realmente era. A maior parte do que ela falava girava em torno de seu suposto despertar espiritual. Esse despertar espiritual também era peculiar. Lara disse que teve uma epifania de que era como um farol, atraindo pessoas para ajudá-las a alcançar seu próprio esclarecimento. Achei esquisito, mas ela era da Califórnia, então pensei, talvez isso seja normal por lá. Atribuí isso às crenças pessoais dela e deixei para lá. Em algum momento, começamos a falar de reencarnação, um tema importante dentro do paganismo. No Asatru, há um foco adicional nos ancestrais. Lara disse que acreditava ser uma alma nova, sem vidas passadas. Isso não fazia muito sentido para mim, mas não era algo que eu precisava entender. Também não era problema meu. Havia algo quase sobrenatural na forma como ela falava sobre si mesma, mas muitas pessoas gostam de se sentir especiais. Isso, no entanto, não significava que eu precisava compartilhar da mesma visão. Em determinado momento, compartilhei com Lara sobre uma experiência que tive em um festival pagão. Lá, uma mulher tentou me convencer a pagar para ficar sob sua orientação, algo que achei desnecessário, então recusei. Enquanto eu contava essa história, percebi que Lara parecia dividida. Parecia que ela queria concordar comigo, mas algo a impedia. No fim, disse algo vago como: "Isso só foi inadequado porque é o aluno quem escolhe o professor." Expliquei que não estava buscando um professor, mas notei que suas respostas pareciam calculadas, como se estivesse apenas refletindo o que achava que eu queria ouvir. Aquilo me deu uma sensação desconfortável, mas pensei que talvez fosse apenas nervosismo da parte dela. Admito que posso ser intimidadora às vezes. Sou independente e tenho uma personalidade firme, então é compreensível que alguém evite um confronto logo de cara. Queria ser mais descontraída e evitar parecer paranoica, já que tenho dificuldades em confiar nas pessoas. Esse esforço, no entanto, foi um erro enorme. Fui ao encontro e a sensação de estranheza começou assim que entrei na casa. Estava cheia de pessoas, todas em completo silêncio, me encarando fixamente. Me senti desconcertada e tentei aliviar a tensão rindo e dizendo oi, mas ninguém respondeu. Era como se cada movimento meu fosse observado, até mesmo quando deixei cair minhas chaves e telefone, o que só aumentou meu desconforto. Finalmente me sentei em um sofá baixo, já que não havia espaço no círculo principal. A sala era minúscula e umas 20 pessoas formavam um círculo apertado. Escolhi um lugar onde havia uma almofada, mas a posição era desconfortável. Enquanto a líder falava, eu olhava ao redor, curiosa sobre as pessoas.
Notei pelo canto do olho que a líder tentava me encarar, inclinando-se para encontrar meu olhar, já que uma pessoa à minha frente bloqueava parcialmente sua visão. Fiquei tão desconfortável que mudei minha posição, encostando-me no braço do sofá. Era impossível permanecer empoleirada na almofada por mais tempo. A líder encerrou seu discurso dizendo algo como: "Então se espalhem, acho", claramente dirigido a mim com um tom meio brincalhão. Não soube como interpretar aquilo. Depois todos começaram a se apresentar e percebi que cada um parecia uma espécie única de neurodivergente. Eu mesma tenho TDAH, mas não me prendo a rótulos, além do necessário para justificar minha medicação, que uso desde 2015. Na verdade, essa foi a única coisa que nos perguntaram sobre nós mesmos, além do nome. A líder então nos guiou em uma meditação, enquanto os participantes faziam sons de respiração e Entendo que faz parte do lado espiritual, mas minha mente inquieta simplesmente não conseguia acompanhar. Seguir uma meditação guiada é um verdadeiro desafio para mim. Não importa o quanto eu tente, só consigo prestar atenção em ruídos como trilos e respirações profundas. Acabei ficando ali de olhos fechados, sem conseguir me concentrar. Mas algo que ela disse me chamou a atenção. Que devíamos pensar em algo que gostaríamos de perguntar a ela. Algo que a tornasse necessária. A única pergunta que eu tinha na mente era: onde estavam os lanches? Afinal, paguei $8 e não vi nenhum petisco. Após a meditação, Lara e a líder circularam pela sala, distribuindo materiais para uma atividade. Lara me entregou 2 pedaços longos de barbante e a líder me deu 2 gravetos. Quando ela me entregou os gravetos, aproveitei para perguntar sobre os lanches. Ela respondeu com algo como: na cozinha, na mesa, onde lanches geralmente estão. Sou uma pessoa sarcástica e de humor seco, então achei que era brincadeira. Ri e acompanhei o tom, dizendo algo como: "Ah, claro, vou procurá-los." Mas percebi que ela estava completamente séria. Sem nem esboçar um sorriso, respondeu apenas com um e se afastou. Isso me fez pensar que talvez fosse o jeito dela. No entanto, vi-a rindo com outras garotas logo depois, e isso começou a parecer estranho. Quando a atividade começou, ela voltou para perto de Lara e começou a acariciar suas costas e beijar seu cabelo, enquanto lançava para mim um sorriso desconfortável. Foi assustador. Senti um impulso enorme de sair dali, mas não podia por conta da atividade estranha que estávamos prestes a fazer. A tal atividade foi a gota d'água. Eles queriam que pensássemos em algo doloroso que quiséssemos deixar para trás. A proposta era enrolar o barbante nos gravetos lentamente enquanto sentíamos o peso dessa dor. Honestamente, isso é algo que eu só faria com meu terapeuta em um ambiente seguro. Enquanto as pessoas se entregavam emocionalmente à atividade, eu simplesmente não consegui participar. Permaneci com os gravetos e o barbante no colo, sem fazer nada. Isso era bem óbvio, porque todos estavam envolvidos, menos eu. Por estar à margem, tive tempo de observar Lara e a líder. E o que vi foi arrepiante. Lara fazia uma espécie de gesto de pirâmide acima da cabeça com os braços. Havia muitas referências a ela como sendo um farol ou uma figura guia durante o encontro. Era evidente que ela e a líder não estavam participando do ritual. Ambas estavam conduzindo tudo. Foi então que a ficha caiu. Lara estava usando aquele aplicativo para recrutar pessoas para o grupo. Era a única que parecia conhecer todos ali, mas ninguém mais se conhecia. Até o nome do grupo começou a fazer sentido. Eles lançaram uma rede ampla tentando alcançar o maior número de pessoas possível. Essa percepção me atingiu em questão de segundos e me deu náuseas. Eu já tinha tido o suficiente, mas não podia simplesmente levantar e sair porque as pessoas estavam derramando suas almas. Essa era a parte mais inquietante. Ver as pessoas se abrirem e compartilharem seus traumas em um ambiente que claramente não era apropriado. Fazer uma cerimônia que obriga as pessoas a reviverem suas dores no primeiro encontro não é apenas desrespeitoso, é manipulação emocional. A estratégia era clara: forçar as pessoas a se sentirem vulneráveis, para depois oferecerem o caminho para aliviar essa mesma dor. Era um ciclo que só servia para manter o controle sobre o grupo.
Não culpava as pessoas que estavam ali, então fiz o possível para não desrespeitá-las. Algumas soluçavam tão perto da porta que estavam praticamente em cima dos meus sapatos. Esperei pacientemente o momento certo para pedir a alguém que os passasse para mim. Finalmente, levantei-me, disse que precisava ir até o carro e simplesmente fui embora. Enviei uma mensagem para Lara dizendo que não voltaria e desejando que ela encontrasse o grupo certo para ela. Só espero que você nunca seja o grupo certo dela. Seja extremamente cauteloso com qualquer prática ou cerimônia espiritual que exija vulnerabilidade, especialmente quando liderada por pessoas que mal sabem quem você é, além do seu nome. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Quando eu tinha entre 5 e 10 anos, algumas lembranças ficaram fragmentadas na minha mente, enquanto outras vieram das histórias que minha mãe me contou anos depois. Naquela época, tínhamos uma relação próxima com Tânia, uma amiga da minha mãe. Ela e a filha dela nos visitavam com frequência. Passávamos noites juntas, fazendo festas do pijama e nos divertindo. Certa vez, Tânia estava brigando com o namorado e acabou indo para nossa casa. Não sei se ela fugiu durante a separação ou já estava lá quando ele perdeu o controle. O que ficou marcado na memória foi Tânia nos levando, eu, minhas irmãs e a filha dela, para o quarto da minha irmã. Lá, ela virou a cama contra a parede e nos colocou atrás dela, usando o colchão e a estrutura como proteção. Depois, bloqueou a porta com a cômoda. Eu, que ainda tinha medo do escuro, fechei os olhos e tampei os ouvidos, enquanto minha irmã chorava sem parar. Foi tudo que consegui lembrar daquela noite. Mais tarde, minha mãe me contou que Tânia nos escondeu ali porque seu ex, Lucas, havia aparecido de surpresa, exigindo vê-la. Minha mãe tentou acalmá-lo, dizendo que Tânia não estava na casa e que ele deveria ir embora. Porém, ele foi até o carro, pegou uma arma, parecia uma espingarda, e disparou enquanto minha mãe corria para dentro. O tiro espalhou balins que atingiram suas costas e também a fachada da nossa casa. Logo depois, a polícia chegou e conseguiu contê-lo sem resistência. Não sei ao certo quanto tempo se passou entre o disparo e a chegada dos policiais, mas minha mãe havia ligado para eles assim que Lucas apareceu, antes mesmo de falar com ele. Morávamos perto da delegacia, o que provavelmente ajudou. O namorado da minha mãe, que trabalhava à noite, veio correndo nos ver, e meu pai, que compartilhava nossa guarda, também apareceu. Pelo que me disseram, minha mãe não conseguiu explicar bem a situação para ele ao telefone, então tudo que meu pai entendeu foi algo como namorado, tiros, crianças. Ele chegou e, sem pensar muito, socou o namorado dela, deixando-o desacordado antes de entender que ele não era o atirador. Apesar disso, meu pai e o namorado dela nunca tiveram problemas antes nem depois disso, especialmente depois que ficou claro que o namorado da minha mãe só queria nos proteger. Minha mãe me revelou os detalhes dessa história cerca de 1 ano antes de falecer. Ela morreu ainda com balins presos no pescoço e nas costas, que, segundo os médicos, não podiam ser removidos. Isso causou dores que a acompanharam pelo resto da vida, mas ela sempre suportou tudo com coragem, mesmo quando o peso daquilo parecia insuportável. Meu namorado e eu vivemos em uma cidade grande e cheia de festas, o que nos deixou bem acostumados a lidar com vizinhos excêntricos e comportamentos estranhos. No entanto, há cerca de 1 mês, passamos por uma situação muito desconfortável, e só hoje conseguimos entender tudo o que aconteceu. Moramos em uma parte separada de uma casa maior, onde nosso senhorio e outro inquilino ocupam as demais unidades. Notamos que o senhorio frequentemente trazia pessoas diferentes para a casa, algo que nunca nos incomodou. Então não estranhamos quando, no mês passado, vimos uma garota andando pela propriedade. Naquela noite fomos dormir por volta de meia-noite, mas cerca de 30 minutos depois, fomos acordados por batidas insistentes na porta.
Pedi ao meu namorado para não abrir, mas ele disse que era a garota que tínhamos visto antes. Apesar disso, eu estava com um pressentimento ruim, então me vesti rapidamente. Peguei minhas chaves e nosso cachorro, caso precisássemos sair pela porta dos fundos. Fiquei no corredor ao lado da porta, escutando a conversa sem ser vista. A garota parecia bastante bêbada e se apresentou como a noiva do nosso senhorio. Isso nos deixou confusos, já que sabíamos das outras pessoas que ele recebia. No entanto, ela mencionou detalhes pessoais sobre nós e elogiou nosso comportamento como inquilinos, o que nos levou a acreditar que ela realmente estava dizendo a verdade. Depois disso, pedi um isqueiro para acender um cigarro e pensamos que o encontro terminaria ali. Porém, a situação tomou um rumo inesperado. Ela começou a dizer que o senhorio estava num hotel a traindo naquele momento. Meu namorado respondeu apenas com um "uau", mas ela passou a flertar descaradamente com ele. Inclusive, o convidou para nadar com ela na piscina do senhorio, convite que ele recusou. Enquanto isso, minha preocupação inicial foi dando lugar a uma irritação crescente. Ela começou a divagar sem parar, prendendo meu namorado em uma conversa sem fim. A situação ficou ainda pior quando ela começou a falar dos nossos vizinhos, usando termos racistas absurdos que eu nunca tinha ouvido antes, tamanha a gravidade. Nesse ponto, já estava esgotada e resolvi intervir. Apareci na porta e disse que precisávamos dormir, pois tínhamos compromisso cedo no dia seguinte. Ela ficou claramente surpresa ao me ver, e sua atitude mudou imediatamente. Passou a nos atacar, chamando-nos de lixo branco por não colocarmos o lixo para fora no horário certo, e ameaçou pedir nosso despejo caso não ficássemos do lado dela. Simplesmente fechamos a porta na cara dela. Depois passamos um bom tempo discutindo se devíamos ou não relatar o incidente ao nosso senhorio. Presumimos que ela era mesmo sua namorada, talvez desequilibrada, e que o pegou em flagrante de traição, tentando usar meu namorado para se vingar. Decidimos enviar uma mensagem explicando o que aconteceu. Ele pediu desculpas, mas sua resposta foi vaga. Não esclareceu se ela era de fato sua noiva, nem se tomaria alguma providência. Achamos que o problema tinha acabado ali. No último mês, ela causou um caos. Tocava música no volume máximo, batia nas paredes, remexia no galpão e, para piorar, invadia nossa parte do quintal durante a madrugada. Na primeira semana, fiquei completamente aterrorizada e mal consegui dormir. Passei noites inteiras em claro, prestando atenção em cada som e olhando pela janela dos fundos para ver se ela estava ali. Com o tempo, acabei me acostumando, embora ainda estivesse desconfortável. Nosso senhorio, por outro lado, desapareceu. Durante todo esse período não o vimos, até hoje. Hoje cedo, enquanto meu namorado passeava com nosso cachorro, ele notou que o senhorio havia finalmente reaparecido, sentado na varanda dele. Decidimos conversar, e foi aí que descobrimos toda a verdade. Ele explicou que tinha saído para alguns encontros com essa mulher, que inicialmente parecia completamente normal. Depois de algumas saídas, eles voltaram para a casa dele, mas na manhã seguinte, ela começou a agir de maneira estranha. Ele pediu que ela fosse embora enquanto ele trabalhava, mas ao voltar, encontrou-a ainda lá. Foi então que ele descobriu quem ela realmente era. Ela tem um histórico. Vai para a casa de homens, se instala e recusa-se a sair, obrigando-os a recorrer a medidas legais para expulsá-la. Como resposta, nosso senhorio decidiu se afastar, indo para outra propriedade enquanto montava um caso para retirá-la de lá de maneira oficial. Ele esteve fora durante todo o mês, e só hoje soubemos que ela recebeu a notificação de despejo no mesmo dia em que apareceu na nossa casa. Foi isso que a levou a tentar flertar com meu namorado. Ela queria entrar na nossa unidade e ocupar o espaço. E agora faz todo sentido porque ela ficou tão agressiva ao perceber que eu também vivia ali. Nosso senhorio, por fim, conseguiu negociar uma solução antes que o prazo do despejo se completasse. Ele comprou uma passagem só de ida para ela, mandando-a para outro estado. E eu? Estou profundamente aliviada por esse pesadelo ter terminado. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final.
Bem, vamos continuar. Tudo começou numa noite que prometia ser tranquila e cheia de risadas. Eu estava no apartamento de uma amiga de infância, aquele tipo de lar que mistura um charme aconchegante com um toque de bagunça espontânea. Fazia tempo que não nos víamos, então estávamos aproveitando para atualizar as novidades. Entre as almofadas espalhadas e uma decoração que exalava feminilidade, nos acomodamos em nossos moletons confortáveis, prontas para maratonar filmes de princesas. Apesar da leve desordem, o ambiente tinha uma autenticidade e calor que me faziam sentir totalmente à vontade. Na hora do jantar, optamos por pedir pizza. Foi quando ela mencionou que Bastian, alguém que eu nunca tinha ouvido falar, seria responsável por trazê-la. A princípio, fiquei incomodada. Imaginei que talvez ela tivesse convidado outro amigo, um cara, para se juntar à noite, o que não era bem o que eu esperava, mas estava enganada. Bastian era simplesmente o entregador da vez. Quando ele chegou, algo na sua postura chamou minha atenção. Ele parecia desconfortável, quase desajeitado, mexendo nas caixas e evitando nossos olhares. Minha amiga o apresentou rapidamente e não demorou para que eu percebesse pelo tom excessivamente grato dela que Bastian desempenhava um papel maior na vida dela do que apenas buscar o jantar. Após nos entregar as pizzas, houve uma tentativa breve e desajeitada de conversa. Minha amiga, sempre educada, foi incrivelmente gentil, enquanto ele parecia fora de lugar, tropeçando nas palavras. Antes de ir embora, Bastian pediu meu número. A situação era no mínimo constrangedora, já que nossa amiga em comum estava bem ali ao lado. Meio sem jeito, eu passei meu contato. Ele tentou manter um papo curto, mas foi logo cortado por minha amiga, que deu uma pista sutil com um animado. Muito obrigada por trazer a pizza. Bastian entendeu o recado e a despedida continuou com um abraço meio esquisito. Quando finalmente se foi, minha curiosidade me venceu e perguntei à minha amiga o que estava acontecendo. Ela explicou que Bastian era essencialmente seu assistente pessoal não oficial. Ele fazia compras, buscava entregas e parecia disposto a realizar qualquer favor. Para mim, ficou claro que ele era apenas alguém solitário, desesperado por uma conexão, especialmente com mulheres. Nós duas éramos jovens e talvez um pouco ingênuas naquela época, por volta dos 23 anos, mas dava para perceber que havia algo profundamente errado ali. Não era fácil colocar em palavras, mas havia uma inquietação no ar. Depois daquele dia, Bastian criou um grupo no qual incluiu minha amiga e eu. Ele enviava memes esporadicamente, talvez uma vez por semana. Parecia uma tentativa cuidadosa de se manter presente, sem ultrapassar limites. Ficava evidente que ele sabia o risco de ser bloqueado ou ignorado, como provavelmente já havia acontecido antes. Sua estratégia parecia ser marcar presença de forma sutil, sem dar motivos para afastamento. Pelo menos foi essa a impressão que ficou. Bastian também costumava oferecer ajuda com tarefas, mas eu sempre recusava com um simples: "Ah, obrigada, mas não." Mesmo assim, ele insistia todo final de semana, até que um dia acabei aceitando, embora soubesse que isso poderia trazer complicações. Eu precisava buscar e instalar uma máquina de lavar que tinha achado por um preço ótimo no Craigslist, mas não fazia ideia de como fazer isso sozinha. Quando mencionei no grupo, Bastian imediatamente se prontificou a resolver tudo. Ele realmente fez um trabalho impecável, cuidando de cada detalhe da coleta e instalação. Foi um alívio gigante para mim. Depois disso, tentei pagá-lo pelo esforço, mas ele se recusou a aceitar qualquer dinheiro. Insisti bastante, e ele sugeriu que eu retribuísse de outra forma, acompanhando-o em uma caminhada. Fiquei desconfortável. Parecia algo pessoal demais, quase como se pudesse ser interpretado como um encontro. Ele, no entanto, insistiu que era apenas um passeio casual, nada além disso. A ideia era que fosse uma troca justa pelo favor. Acabei concordando, me convencendo de que essa era uma maneira razoável de retribuir, e além disso, talvez ele só quisesse companhia, já que não parecia ter muitos amigos. A caminhada, a princípio, parecia uma oportunidade de ajudá-lo de um jeito mais humano. Apesar disso,
uma parte de mim não conseguia ignorar o desconforto de estar com ele em um lugar tão isolado. No dia combinado, Bastian escolheu uma trilha próxima que eu já conhecia e achava linda. Durante o passeio, ele falou sobre coisas banais: trabalho, clima, seus hobbies. Tudo parecia bem comum, até que ele sugeriu desviarmos da trilha principal para ver algo especial que ele queria me mostrar. Isso me deixou apreensiva. O que poderia ser tão especial? O que encontrei foi totalmente inesperado. Um corpo, sem vida, abandonado. Meu coração disparou enquanto Bastian permanecia assustadoramente calmo, quase indiferente. A naturalidade com que ele reagia me deixou ainda mais desconfortável. Era como se ele não estivesse apenas me mostrando um cadáver, mas também me revelando algo sombrio sobre ele mesmo. O cheiro era desagradável, mas não tão intenso quanto eu imaginava que seria. Não sei dizer há quanto tempo o corpo estava ali. Não sou perita nisso, mas parecia que o odor mais forte já tinha diminuído com o tempo. Naquele momento, criei uma desculpa qualquer, alegando que precisava voltar, e comecei a caminhar apressada para a trilha principal. Incentivei Bastian a me acompanhar, mas a sensação era de que ele estava tentando enviar uma mensagem silenciosa. Algo como: "Você deveria saber que não sou apenas um garoto inofensivo." Outra possibilidade passou pela minha cabeça. Talvez ele quisesse que eu pensasse mais nele. Já notei que algumas pessoas têm medo de serem esquecidas tão logo se despedem. Pode ser que Bastian sentisse isso em relação a mim e achasse que algo tão chocante como aquilo o tornaria inesquecível. Não sei ao certo. Apenas sei que nunca mais consegui olhar para ele da mesma forma. Minha mente estava uma tempestade de pensamentos enquanto caminhávamos de volta, mas, por fora, Bastian parecia completamente alheio à gravidade do que tinha acabado de acontecer. Eu estava em alerta máximo, lutando contra a sensação de perigo iminente, constantemente observando os arredores na esperança de encontrar outros caminhantes ou até mesmo guardas florestais. Qualquer sinal de outra pessoa me faria sentir menos isolada naquela situação surreal. Quando finalmente avistei alguém na trilha, me aproximei, não para denunciar Bastian, mas apenas para pedir direções de volta ao estacionamento. Era minha desculpa para garantir que não ficássemos sozinhos. Insisti para que aquele senhor nos acompanhasse, fingindo estar confusa sobre o caminho. Por sorte, ele acabou concordando, talvez por insistência minha. Para mim, ter aquele desconhecido por perto era como uma âncora, trazendo um pouco de segurança e realidade enquanto meu corpo ainda tremia pelo choque do que Bastian havia me mostrado. Quando chegamos ao estacionamento, liguei para minha amiga dizendo que estava com Bastian e que ele me deixaria no apartamento dela em 20 minutos. Bastian aceitou a sugestão sem questionar. Isso foi minha tentativa de garantir que, caso algo desse errado, existisse um registro de que Bastian foi a última pessoa comigo. Além disso, mandei uma mensagem à minha amiga relatando o ocorrido, para deixar tudo documentado. Assim que chegamos ao apartamento, agradecemos a Bastian educadamente e o dispensamos. Em seguida, contei à minha amiga tudo em detalhes. Como o corpo estava tomado por insetos, com o rosto já em decomposição, mas ainda reconhecível. Ela ficou horrorizada, não apenas com a descoberta do cadáver, mas também com a estranha indiferença de Bastian diante de tudo aquilo. Ela confessou que sempre teve um pressentimento ruim sobre ele, mas jamais imaginou algo tão macabro. Decidimos juntas que era hora de cortar Bastian de nossas vidas. Minha amiga admitiu que se sentia dependente demais dele, o que tornava difícil simplesmente afastá-lo de uma vez. Por isso, criamos um plano. Reduziríamos o contato de forma gradual, evitaríamos encontros a sós, limitaríamos as respostas às mensagens dele e, aos poucos, minha amiga pediria menos favores. Mesmo assim, Bastian continuou enviando mensagens nos fins de semana, oferecendo ajuda ou perguntando se precisávamos de algo. Minha amiga, com cuidado, começou a responder com frases como: "Estou tentando ser mais independente, mas você tem sido uma grande ajuda." Com o tempo, conforme ela começou a namorar alguém novo, apresentou Bastian ao namorado. E, surpreendentemente, ele nunca mais entrou em contato depois disso.
Naquela mesma noite em que tudo aconteceu, liguei para a polícia e relatei o incidente. Passaram-se semanas sem nenhuma atualização, até que, um mês depois, uma notícia confirmou a descoberta de um corpo naquela área da trilha. A polícia fez uma prisão, mas não de Bastian. O suspeito era outro homem que Bastian seguia no Instagram. Nunca soube se Bastian tinha alguma ligação direta com o assassinato, mas agora, ao refletir sobre essa experiência perturbadora, uma lição clara emerge: confiar nos instintos é essencial. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.